A gente continua repercutindo. Indústria Sasazaki anunciou oficialmente a demissão de 200 funcionários até o mês de julho. 1/3 do quadro funcional da indústria, que é líder no segmento de portas e janelas de alumínio para a área da construção civil. Exatamente essa a responsabilidade, segundo nota da Sasazaki, em relação a esse quadro. O momento da economia, queda das vendas na área da construção civil e necessidade de reestruturação, de funcionabilidade da indústria, uma necessidade em termos de Brasil. Estamos com o doutor José Carlos Santos de Almeida, ele é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pequenas Estruturas no estado de São Paulo. Doutor José Carlos, é muito comum a gente ouvir o comentário da imprensa. A construção civil é o termômetro da economia do país. Quando está aquecida, vai bem, gera emprego e tem também, além do fator econômico, uma função social importantíssima. Quando a economia está travada, é exatamente o contrário. Aí o senhor já comenta também. E o Minha Casa, Minha Vida? Deu certo na prática, mas precisa crescer. Por que não cresce? O senhor comenta. Acreditamos aí que nós não crescemos na proposta do projeto Minha Casa Minha Vida, porque foi encaminhado abruptamente. O som do microfone, vamos então. José Carlos Santos de Almeida é o presidente, eu confirmo, do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pequenas Estruturas do Estado de São Paulo. Pode complementar, doutor José Carlos. Como estavam falando, nós temos num programa excelente, nós temos um programa de eficiência, mas não temos recurso econômico necessário para fazer tudo o que foi proposto. Nós temos hoje uma sobrecarga de valores já compromissado, com valores já definidos para gastar, mas nós temos ainda a arrecadação para que possa pagar esses trabalhos feitos. Não vamos dizer quantos de milhões tem empresas que precisam receber da Minha Casa Minha Vida, mas a estrutura dele é boa e a execução que foi muito afoita. Vamos tocar para frente. Nós temos um exemplo de proposta para atender realmente a demanda e cobrir a necessidade de moradias. Nós nos lembramos também que quando o SUS foi mandado para o Congresso e foi aprovado, foi elogiado no mundo todo. Só que nós esquecemos de guardar os recursos necessários. Hoje nós temos um sucateamento da rede de atendimento à saúde, como nós estamos vendo que também na área da educação, a dificuldade que nós estamos tendo para formar mão de obra, para formar o ser humano. E a construção civil está precisando também de qualidade de mão de obra. Nós precisamos aprimorar esses funcionários, esses companheiros da luta, da construção em si, das edificações. Nós temos que lembrar que os nossos peões, como são chamados no canteiro de obra, eles são seres humanos que precisam de proteção, que precisam de educação funcional, para que eles possam desenvolver cada vez mais e com melhor qualidade, e não sendo desmanchados. Nós tivemos, na semana passada, um presidente do Sindicato dos Trabalhadores na área da construção na cidade de São Paulo, onde ele disse que as pequenas estruturas, as pequenas empreiteiras de mão de obra, as dificuldades que elas estão passando, a quantidade que está fechando, porque não tem condições de atender às necessidades das grandes, das maiores, e as maiores não têm como repassar recursos para que elas possam se desenvolver. Então, é um ciclo de correr atrás do rabo. Então, está difícil a gente sair disso, mas tem que ser tomada uma postura drástica e quebrar
esse ciclo, a encarar a necessidade da reforma e a necessidade até da ação dos sindicatos na disputa, na problemática para atender o setor da indústria da construção civil no todo. É isso que nós achamos. O plano foi ótimo, a execução poderia ser boa, mas o recurso econômico jogado são inferiores às nossas necessidades e ao que foi proposto. Muito bem. Obrigado ao engenheiro José Carlos Santos de Almeida, presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Pequenas Estruturas do Estado de São Paulo. Nesse momento, realmente muito preocupante para Marília, para todo o Estado e para o Brasil. A líder na produção de portas e janelas de alumínio do Brasil, a Sasazaki, anunciando a demissão de 1/3 dos seus funcionários. 200 empregados estão, portanto, recebendo a carta de demissão. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, 170 já de forma imediata. E de acordo com a nota divulgada pela presidência da empresa, motivo: o momento da economia, queda nas vendas na área da construção civil e necessidade de reestruturação da política industrial. Bem, o Brasil está totalmente dependente no momento da votação, da aprovação da reforma previdenciária. Se não houver essa aprovação, pelo que a gente já debateu, estamos sentindo, o país não vai ter reinvestimento em nível nacional e em nível internacional, ou seja, o investimento dos empresários para que a economia volte a crescer. E como está a tramitação da reforma? Vamos até Brasília, você confere a informação. Por meio de redes sociais, Rodrigo Maia afirmou que as declarações do ministro Paulo Guedes reforçam a usina de crises que se tornou o governo, mas que a Câmara vai trabalhar para votar a reforma neste semestre. Em outro post, afirmou que, se fossem depender da articulação do governo, teriam apenas 50 votos e que o objetivo é unicamente olhar para os mais pobres e voltar a gerar empregos. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou as alterações do relator da proposta. Abortaram a nova Previdência. Mostraram que não há um compromisso com as futuras gerações. O compromisso com os servidores públicos do Legislativo parece maior do que o das futuras gerações. Com as alterações, a idade mínima para a aposentadoria do trabalhador urbano é de 62 anos para mulheres, com 15 anos de contribuição, e 65 para homens, com 20 anos de contribuição. Para os professores, 60 anos para homens e 57 para mulheres. Trabalhador rural, 60 anos homens, com 20 anos de contribuição, e 55 mulheres, com 15 anos de contribuição. Foi retirada a proposta de capitalização, quando o trabalhador poupa para a própria aposentadoria. Estados e municípios ficaram fora do texto. Foi criada uma nova regra de transição, que mistura a idade com o tempo de contribuição e um pedágio no final. BPC, benefício de prestação continuada, fica como está. O relator da reforma, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, estima uma economia de 914 bilhões de reais em 10 anos. Líderes partidários afirmam que aumenta a possibilidade de se agilizar a votação e a aprovação da reforma previdenciária. O ministro da Economia, Paulo Guedes, não gostou das modificações, principalmente da não inclusão dos estados e municípios. 10º homicídio deste ano em Marília, sendo velado no velório municipal, e será sepultado nesta terça-feira o corpo de Taislon Matheus Ribeiro Gonçalves Pinho, 21 anos de idade. Esse é o rapaz que o assassinou. 24 anos de idade. Houve uma briga e, na verdade, o que aconteceu? O Taislon houve, então, com esse armamento aí, arma branca, como se chama, houve, então, o ferimento no Taislon, e o rapaz de 21 anos de idade acabou sendo assassinado ali naquela região do conjunto de apartamentos da CDHU, na Zona Sul de Marília. Esse,
O anterior, a foto anterior, esse aí, o Taislon Matheus Ribeiro Gonçalves Pinho, 21 anos de idade, e o rapaz que o assassinou, esse de 24 anos. Está aí, então, lamentavelmente, é o 10º caso de homicídio este ano em Marília. Pois é, realmente preocupa bastante, estamos preocupados com a realidade, há um crescimento da violência, da criminalidade, exatamente por causa de toda essa situação, o desmando familiar, o desmando escolar refletindo-se na sociedade. A crise da família, a crise da escola, se refletindo em toda a sociedade, em meio ao tráfico, ao consumo de drogas cada vez maior. Bem, foi sepultado no final da tarde desta segunda-feira, no Cemitério da Saudade, o policial militar Jordão, de apenas 24 anos de idade. Nascido aqui em Marília, ele estava atuando na Polícia Militar de Capivari e acabou se suicidando na madrugada deste domingo, na festa do peão de boiadeiros em Americana. Teve uma discussão com a companheira e acabou com a arma da própria corporação, se suicidando com um tiro na cabeça. Esse é o 3º suicídio praticado por policial militar, que a gente dá informação aqui por ligação com Marília e com a região. Além do Jordão, 24 anos, teve aquele caso Major Guerra, Adamantina Dracena, se suicidou com a fardado com a arma da própria corporação do interior do batalhão. E na semana passada, o policial rodoviário lá em Assis, policial que estava afastado da atuação na prática na Polícia Rodoviária, mas atuando internamente na Companhia da Polícia Militar em Assis, também se suicidou atirando contra a própria cabeça. Além de outros casos por todo o estado de São Paulo. A pergunta é essa: o que estaria acontecendo com os policiais militares? Há um acompanhamento psicológico permanente, periodicamente, exames para comprovar se está tudo bem? Afinal de contas, a depressão está aí. É uma doença que pode atingir qualquer um de nós, grave, como a gente já debateu. Por isso, convidamos Pedro Viana Filho, presidente da Associação de Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. Viana, boa noite, Viana. Boa noite, Zé Henrique, boa noite a todos. É grave a situação, preocupa não, Viana? Completamente. O assunto é delicado e agora acaba de chegar a informação, Zé Henrique, diante de tudo que você acabou de relatar aí na entrada, mas acaba de chegar a informação que mais um policial militar, nesse instante, também ele se suicidou. Ele trabalhava na corregedoria em São Paulo. Ele, além de matar a esposa, ele também se suicidou. E mais um caso lamentável. A situação ela é muito difícil no momento que está ocorrendo dentro da corporação. Embora nós somos uma instituição, uma organização composta por 90 mil homens, 90 mil pessoas, né, entre homens e mulheres, e que então é muito grande. E é evidente que são casos, até então a gente calcula como isolado. Existem suicídios em todos os segmentos. Você mesmo, Zé Henrique, tem anunciado os casos de suicídio que têm ocorrido aqui em Marília. 15 já deste ano. Então, é alarmante, inclusive a grande parte com jovens. Agora, dentro da Polícia Militar, nós temos, Zé Henrique, um caso a cada 10 dias ocorrendo ultimamente, entre ativos e inativos. E o policial militar, como ele tem aí uma profissão muito desgastante, uma profissão estressante, entendeu? Isso contribui para que ele chegue e comete esse ato. Existem pessoas que têm predisposição à depressão. Não vamos dizer que, no caso do policial militar, seja a enfermidade depressiva, mas sim, existem outros fatores que ocorrem. Às vezes, assunto familiar, um assunto com dívidas, assunto conjugal, assuntos com vizinhos,
tem pessoas que às vezes chora com facilidade. Tem pessoas que às vezes, com a mudança do tempo, a pessoa se sente estressada. O policial militar, às vezes, ele tem que fazer seu bico, ele tem que dobrar seu turno de trabalho. Isso vai acumulando, chega num ponto, chega no limite e explode. Daqui a pouco a gente volta com o Viana. Vamos para um rápido intervalo. Ele vai falar como é o acompanhamento psicológico. A gente sabe, a Polícia Militar dá retaguarda. Como isso ocorre? Expectativa também para novo concurso da Polícia Militar. E a famosa cinquentinha. Governo suspende a exigência da habilitação por 1 ano. Daqui a pouco a gente volta.